Tudo bem, gases nobres? Continuando, agora nós vamos ver sobre os fatores que influenciam na velocidade de uma reação, né? Continuação do nosso estudo de cinética e química. Então, nós já vimos que a superfície de contato é um dos fatores de ocorrência para a velocidade da reação, para a formação de um produto. E como nós já vimos também, a superfície de contato, ela faz o quê, né? A superfície de contato, ela faz com que favoreça, né, a rapidez com que a reação vai acontecer. Então, se nós tivermos uma maior superfície de contato, mais rápido vai acontecer a reação química, né, a velocidade com que essa reação ela vai acontecer. Então, quanto maior a superfície de contato entre os participantes, entre os reagentes, maior a velocidade da reação. Primeiro fator, superfície de contato. Depois, nós vamos para o fator temperatura. Então, pense o seguinte, normalmente nós armazenamos, né, os alimentos, frutas, né, carne, entre outros, na geladeira. Por quê? Porque a temperatura ela vai fazer com que conserve, então, as propriedades e conserve por um período de tempo maior o alimento. Tanto é que a carne, normalmente, a gente compra e congela, coloca no freezer para ela durar mais tempo. Então, a temperatura ela é um fator que também, né, influencia na velocidade das reações. Então, o fornecimento de energia, né, provoca ruptura das ligações, formando um novo rearranjo, e a velocidade química, então, ela é influenciada se eu tenho maior ou menor temperatura. Então, o aumento da temperatura faz com que as moléculas elas fiquem mais agitadas e a menor temperatura faz com que elas fiquem mais juntinhas, mais próximas uma da outra. Então, vamos pensar o seguinte, né? Quanto maior a temperatura, maior a velocidade das reações. É só a gente imaginar uma vidraria, né? Digamos que eu tenho um becker fechado aqui e eu tenho partículas gasosas, né? Eu tenho partículas gasosas a 30 graus Celsius, ok? Ela tem uma determinada agitação, essas partículas aqui gasosas, no interior desse recipiente fechado. Agora, digamos que eu pegue esse mesmo recipiente, né, e aqueça ele até a 37 graus. Então, eu vou aquecer. O que vai acontecer com essas partículas gasosas aqui dentro? Elas vão ficar com maior agitação. A energia cinética dessas partículas, ela vai ficar mais agitada, vai ficar maior. Então, o que acontece? Conforme eu aumento a temperatura, né, eu favoreço a velocidade com que uma reação química vai acontecer. Porém, entretanto e todavia, existem algumas reações químicas que ela é contramão a isso. Se eu aumento a temperatura, ela vai levar mais tempo para formar o produto. Mas isso são exceções, tá? Então, toda vez que a gente aumenta a temperatura, a gente acelera a agitação das partículas, mais agitadas vão ficar essas partículas e mais rápido, então, vai formar esse produto. Porque a agitação delas dentro do recipiente, normalmente a gente compara isso fechado, né, vai ser maior. É só pensar se você deixa um determinado alimento fora da geladeira em um dia muito quente, né, ele vai estragar mais rápido. Se você pega esse alimento e leva para a geladeira, que a temperatura ela está mais baixa, a agitação das partículas são menores, esse alimento ele vai se decompor em algum momento, mas ele vai levar menos tempo para que isso aconteça, para que isso ocorra, tá? Então, temperatura, ela influencia, sim, na velocidade das reações químicas. Seguindo, né, nós temos ali também a pressão. A pressão, pensa no êmbolo de uma seringa, né, justamente isso. Se eu aumento a pressão, o que acontece? Eu diminuo o espaço entre essas partículas, né, entre essas partículas gasosas que estão ali dentro desse êmbolo. E quanto maior pressão, então elas vão ficar mais próximas, eu vou favorecer ainda mais a colisão efetiva entre as partículas e mais rápido vai acontecer essa reação. Então, o que acontece? Quando a gente aumenta a pressão, né, a gente favorece, porque a gente melhora, né, a orientação
espacial, né, que essas partículas vão ter, orientação espacial, né? E a gente aumenta a cinética também, né? Então, nós temos que pensar o seguinte, eu vou mexer com a cinética, com a velocidade da reação, né? Eu vou favorecer a velocidade, porque elas vão se colidir, ó, elas vão se chocar uma molécula com a outra de maneira mais fácil. Por quê? Porque eu estou diminuindo o espaçamento, o espaço ali entre essas partículas, favorecendo a colisão efetiva delas. Então, o que vai acontecer aqui? Ó, uma colisão efetiva, né? Uma orientação espacial adequada, tá? E aí, isso só vai ser possível se eu aumento a pressão. Então, ó, eu tenho o êmbolo aqui, né? Estendido, normal. Não estou pressionando, não estou aumentando a pressão sobre esse êmbolo. E aí, as partículas, elas estão com maior espaçamento entre elas. Conforme eu aumento a pressão sobre esse êmbolo, as partículas ficam mais próximas, a colisão efetiva ou espacial vai ser mais adequada e a velocidade, então, vai acontecer mais, a velocidade da reação ela vai ser acelerada. O produto vai ser formado mais rapidamente, né? Então, a pressão só influencia de maneira significativa, né? Quando pelo menos um dos reagentes ele está no estado gasoso, porque a gente sabe o seguinte, que os gases ele tem total liberdade de movimento e a energia cinética dos gases é maior, é elevada, tá? Então, ocorre que o volume do gás ele vai sofrer alteração ou variação devido à pressão, ok? Então, quanto maior a pressão exercida sobre um sistema que esteja no estado gasoso, mais rápido, né, mais efetiva vai ser as colisões entre as partículas e a velocidade da reação ela será maior. Nós também temos, né, o catalisador. O que é um catalisador, professora? Catalisador, gente, ele serve para acelerar as reações químicas, né? Ele serve para acelerar as reações químicas. Porém, nós temos que ficar ligados que nós temos catalisadores inversos, que aí a gente chama de veneno de catalisador. Catalisador. O que acontece, né? Os venenos de catalisador é o processo inverso. Em vez de eu acelerar a reação, eu vou diminuir a velocidade dessa reação para formar mais rápido esse meu produto. Existem reações que são assim, professora? Sim. Existem, maioria das vezes, vamos dizer assim, 80% das vezes, nós vamos catalisar. Eu vou acelerar a reação para formar esse produto mais rápido, obtendo um retorno mais rápido, mais acelerado, tá? Isso, por exemplo, as empresas de fármacos, entre outros, né, eles utilizam catalisador na reação para formar esse produto mais rápido e faturando assim mais rápido. Porque imagina, tem reações químicas que são muito lerdas, que vão levar muito tempo para acontecer. E aí você ficar lá esperando essa reação ocorrer, então gasta-se muito tempo. Aí eles utilizam o catalisador, tá? Porém, existem outras reações, né, que elas precisam ser diminuídas a velocidade com que ela está acontecendo para formar efetivamente esse produto. E aí a gente utiliza o veneno de catalisador. Porém, são casos mais reduzidos, né, e em menor quantidade. Então, é o seguinte, o que o catalisador ele faz? Eu já falei para vocês, né, que o catalisador ele acelera as reações e ele diminui o EAT, a energia de ativação. Então, acompanhe aqui comigo, ó. Nós temos um gráfico que a gente chama de não elementar. Por que ele é não elementar? Ele tem duas curvas. Ó, observa que ele tem a curva número 1 e observa que ele tem a curva número 2. Aí ele tem aqui, ó, se a gente analisar, ele tem os reagentes, beleza, que estão colidindo ali, tem os produtos.
Aqui em cima, a gente pode sim dizer com propriedade, né, que formou o complexo ativado. Aqui também formou o complexo ativado, beleza? Só que observem que eu tenho duas curvas, então significa que ela é não elementar. E o que isso representa para mim? Provavelmente, essa reação, ela começou uma reação lenta, né? E aí, eu coloquei um catalisador para acelerar essa reação. E aí, ela aconteceu mais rápido, formando o produto mais rápido. Ou poderia ser o contrário, ela começou rápida e eu coloquei um veneno de catalisador para impedir essa EAT, né? Diminuir, aumentar esse tempo de EAT e fazer com que a reação seja mais lenta. Mas, normalmente, o que acontece, ó? Esse primeiro, esse verdinho aqui, ó, vocês vão observar, né, que ele representa, deixa eu só limpar tudo isso, quando um catalisador é adicionado, né, quando um catalisador é adicionado no início da reação, ó, ela está levando mais tempo. Então, o EAT dela, né, como que a gente vê o EAT, professora? É do reagente aqui, ó, nossa, que super reta essa linha, né, professora? É do reagente até a primeira curva, ó. Então, aqui nós podemos dizer que a energia de ativação, ela está, né, sem catalisador. Por quê? Porque está maior essa curva. Vocês vão observar isso representado bem aqui, ó, né, ó. Vai estar do ladinho, ó, certo? Porque olha o tamanho dessa EAT, enorme, né? Que é o azulzinho. Só que, o que vai acontecer? Se eu inserir o catalisador, essa reação, ela vai passar a ocorrer, então, de maneira mais rápida, né? E se ela vai passar a ocorrer de maneira mais rápida, ela vai diminuir a sua energia de ativação. Observa aqui, vamos fazer de verdinho, ó. Essa segunda curva aqui, então, ela vai representar a reação química acontecendo com o catalisador, né? Ó, aqui, ó. Essa daqui, né, já mostra pra gente essa reação química acontecendo com menor EAT, né? Ó, esse EAT é menor, tá? Vou fazer de outra cor aqui. Esse EAT aqui, que é o azul, ó, ele é maior. EAT. Aí, o que acontece? Então, o que isso representa? Sempre que eu tiver uma energia de ativação maior em um gráfico não elementar, significa que ela é não catalisada, tá? Significa que aqui, ó, ela está sem catalisador. E nessa partezinha menor, que a energia de ativação ela é menor, significa, então, que ela é catalisada. Aí, vocês lembram lá que eu falei? O catalisador, ele serve para diminuir a energia de ativação. Então, toda vez que eu insiro em uma reação química o catalisador, ele vai estar servindo, ele vai estar fazendo o quê? Ele vai estar diminuindo a energia de ativação e acelerando a produção, ó que redundante, do produto, né? Acelerando a formação do produto. Aí, o que acontece? Professora, o catalisador, ele é incorporado no nosso produto? Não, o catalisador, ele só age, né, para acelerar a reação. Só isso, né? Ele serve para acelerar a reação e diminuir a energia de ativação. Mas ele, em momento algum, vai ser incorporado no meu produto. Ele não vai estar lá no meu produto. Normalmente, quem são os catalisadores, né? Normalmente, nós temos metais, né? Metais nobres de transição. Então, normalmente, metais nobres de transição, como platina, né? Entre níquel, eles são utilizados como catalisadores. Mas nós temos outros tipos de catalisadores também, tá? A própria sílica, que é utilizada na bolsa da gente para tirar a umidade, ela também é um tipo de catalisador, tá? Então, ó, os catalisadores servem para quê? Acelerar a reação química, certo? Só que quando ela acelera a reação química, ela diminui a energia de ativação, ok?
A gente consegue observar isso através do gráfico, porque o meu EAT menor é a reação catalisada. E o meu EAT maior é o início da reação sem catalisador. E o ΔH significa variação de entalpia. Nesse caso, olhando aqui, ó, o produto está aqui mais embaixo. Então, significa que essa variação de entalpia é de uma reação exotérmica, tá? Então, ó, esse gráfico aqui é de uma reação química considerada exotérmica. Como que eu sei disso, professora? Eu sei disso porque aqui, ó, o ΔH, que é a variação de entalpia, é menor, é negativo, tá? Então, toda vez que a variação de entalpia for negativa, significa que está havendo uma liberação de energia. Se tivesse o sinal positivo na variação de entalpia, significa que ela estaria absorvendo energia, mas isso é um conteúdo de termoquímica e nós vamos ver mais em um outro momento, ok? Então, o catalisador, ele serve para acelerar a reação, diminuir a energia de ativação, né, e formar o produto mais rápido. Não é incorporado no produto em nenhum momento, só acelera a agitação dessas partículas, formando o produto mais rápido, ok? Seguindo, para a gente ir finalizando, nós temos no carro, né? Desde 1994, foi feita uma normativa, né, uma portaria, que exigia que no carro fosse inserido catalisadores catalíticos, que é para diminuir, né, a emissão de gases poluentes na atmosfera, né? Então, ó, os conversores catalíticos são utilizados nos automóveis, transformando gases tóxicos em gases menos poluentes, tá? E eles normalmente transformam monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio, né, ou dióxido de nitrogênio em gases menos prejudiciais ao ambiente. Como que isso vai acontecer? Como que isso vai acontecer? Então, aqui o motor está funcionando, o gás vai ser expelido e aqui nesse momento tem o catalisador, né, o conversor catalítico. Esse catalisador catalítico, ó, vai entrar aqui, né, vai acelerar a agitação dessas partículas, emitindo no final um gás menos poluente. Quem são esses gases? Ó? Então, aqui nesse momento, ó, no conversor catalítico, vai acelerar a agitação dessas partículas, né, vai acelerar a reação química, emitindo gases como dióxido de carbono, gás nitrogênio, água, né, e diminuindo, então, a nocividade dos gases que seriam emitidos normalmente pela combustão, pela queima ali, né, desses gases, desse combustível fóssil, né, que é o petróleo, né, o derivado que mantém, o que alimenta o nosso carro para andar, a nossa moto. Então, esses são alguns fatores, mas antes, para a gente frisar, então, os fatores que influenciam a velocidade da reação, né, eu quero colocar aqui para vocês. Então, quais são os fatores? Nós temos a pressão, né, como um fator, nós temos a temperatura, que o aumento da temperatura também favorece. Nós temos a superfície de contato, quanto maior a superfície de contato, né, mais rápido vai acontecer essa reação. Nós temos também a luz, existem algumas medicamento, vamos falar disso daí. Medicamento, normalmente, ele vem em frascos, né, opacos. Por quê? Porque determinadas substâncias, a água oxigenada, vem em um frasco opaco. Porque se ela tiver contato direto, se a substância tiver contato direto com a luminosidade, vai haver uma reação química mais rápida e vai decompor esse produto. Então, medicamentos, água oxigenada, entre outras substâncias, elas são catalisadas, a sua reação ela é acelerada se ela tem contato com a luminosidade, com a luz. Por isso que ela vem em frascos opacos, para diminuir a velocidade dessa reação, para que então não aconteça tão rapidamente assim. E nós temos o catalisador, né?
que é muito importante, é muito citado. Às vezes a gente precisa fazer isso, né? Nós precisamos tomar um catalisador para acelerar nosso aprendizado, nosso ensino, a vontade de estudar. Mas o catalisador ele é muito importante nas reações químicas e na cinética. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu curtir aí, seu comentário e siga o nosso canal e nossa página no Instagram. Beijão e até o próximo conteúdo de cinética, que a gente vai trabalhar o quê? As fórmulas, né? Velocidade média, lei da velocidade, entre outros. Bye!